Sejam bem-vindos, minha rapaziada, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom sei lá, já lá o que for que você esteja estudando aí. Que bom ter você aqui. Vamos falar sobre diversificação. Diversificar, ou seja, não colocar todos os ovos numa única cesta. Lembra que dizia antigamente, não coloca todos os ovos numa cesta só, porque se cai essa cesta, quebra todos os ovos. Então, mais ou menos é isso, não colocar todo o seu dinheiro em um único local. Lembrando que se você tiver qualquer dúvida, dores, desconforto, náusea ou refluxo durante essa aula, você tem todos esses acessos aqui para falar comigo. No YouTube, se inscreva lá no meu canal, tem muitas dicas bacanas, tá? Prof. Lucas Silva, dicas complementares para as aulas. Também meu Instagram, meu Facebook e o meu WhatsApp exclusivo para você, querido aluno, tá bom? Vamos embora então falar sobre diversificação. Ele fala o seguinte, presta atenção comigo. Esse cara aqui, vamos supor que tem esses 3 dinheirinhos aqui, tá? Ele vai lá e coloca 100% no banco A, ou seja, ele está o que se fala que está 100% concentrado. E aqui, quando a gente fala em banco A, é um exemplo, né? Pode ser 100% num único ativo, né? 100% num CDB, 100% na ação de uma empresa. Aqui é só um exemplo, né? Ou seja, 100% em um único local. Na prática é o seguinte, tu tá com todo o teu dinheiro no único lugar. O que isso é perigoso? É perigoso porque se esse banco venha a quebrar, tu tá ferrado. Porque tu perdeu todo o teu dinheiro. A tua única cesta quebrou. E daí tu começa a ficar preocupado e fala assim, será que eu consigo pensar diferente sobre isso? Será que eu consigo melhorar isso? Consegue, meu amigo. Consegue com uma ideia chamada de diversificação. Ou seja, diversificação. Ou seja, colocar um pouco desses ovos, ou seja, um pouco do dinheiro em outros ativos, outros títulos. A ideia é mais ou menos essa, porque se um banco quebrar, tu ainda continua tendo, ou se um ativo não for bem, tu tem os outros ativos para compensar esse prejuízo. Então se realiza exatamente com esses mesmos, ao invés de colocar 3 dinheirinhos no único banco, a gente coloca um dinheirinho em cada banco. Aí o que acontece? Vai um pouquinho aqui para o banco A, um pouquinho para o banco B e um pouquinho para o banco C. De novo, tá? Vou só repetindo para ter certeza que tu tá entendendo. Poderia ser ativos, tá? Olha, um pouco em CDB, um pouco em LCI, um pouco em LCA, um pouco em ações, um pouco, enfim. Mas é diversificar o teu risco, tá bom? Então essa é a ideia básica. Por que isso é legal? Porque se então o banco A quebrava aqui, eu perderia todo o meu dinheiro. Aqui se o banco A quebrar, eu perco só um dos dinheirinhos, né? Eu continuo com os outros dinheirinhos nos outros ativos dos outros bancos. Ou seja, eu tenho menos perda. Então a diversificação, ela tem uma ideia de reduzir o risco. Reduzir o risco, basicamente é essa a ideia da diversificação. Ok, bacana. Aí a gente tem que entender uma questão importante que é o seguinte: de risco não sistemático e risco sistemático. Eu falei, eu vou diversificar para reduzir o risco, né? Então, por exemplo, olha só, eu pego lá e compro, viajei, desculpa. Eu pego lá e compro 100 mil, tenho 100 mil reais para comprar em ações, tá? Aí eu compro um pouco de ações, tá aqui, ficou feio, um pouco de ações da Renner, ok? Um pouco de ações, fala uma aí qualquer, nossa sugestão, pode ser Vale, ok? Sugestões também da Ambev, marca de cerveja, a cerveja tem que ter, óbvio. E bota um pouquinho também na Gol, né, de transportes aéreos. Ok, compra essas 4 ações, é melhor dizendo, tudo bem? O que vai acontecer sobre risco é o seguinte: ao fazer isso eu reduzi o risco, ok? Ok. O que acontece na prática é o seguinte: risco não sistemático e risco sistemático. O risco não sistemático é específico do ativo. Ou seja, saiu uma notícia lá que a Renner está com muitos processos trabalhistas. Nesse dia, a ação da Renner vai cair, mas as outras não vão cair. Então, esse risco específico de Renner eu consigo reduzir com a diversificação. Porque se eu tivesse 100% comprado em Renner, ou seja, se eu tivesse só em Renner e desse essa notícia aí, dessa questão trabalhista, eu perderia todo o meu dinheiro com Renner, muito do meu dinheiro com Renner. Como eu tenho outros ativos, eu acabo diminuindo minha perda, ou seja, reduzir o risco. Mas o único risco que eu consigo reduzir é esse específico do ativo. Por quê? O que é o risco sistemático? O risco sistemático é do sistema como um todo. Por exemplo, todos eles aqui são afetados, por exemplo, com impeachment do governo. Ou melhor, casos de, como é que eu vou dizer aqui? Olha, o Brasil dá um calote, ou melhor, cai o governo do Brasil. Cai o governo. Ok? Sempre uso esse aula, vou usar o mesmo, tá? Ou seja, impeachment do governo.
Vai afetar ações da Renner? Claro. Da Vale? Vai? Da Ambev? Sim, porque é sistêmico. É o sistema como um todo. Tipo Matrix. Já viu o filme Matrix? O sistema como um todo foi afetado por... É uma notícia que afeta tudo, não é só da Renner. Então, o risco não sistemático é quando não é do sistema todo. É só específico da Renner. Olha, vamos lá, vamos imaginar o seguinte. Cara, notícias lá de... a Renner está usando trabalho escravo. Olha, afeta só a Renner. A Vale não vai cair por causa disso. Então é um risco específico, é não sistemático. Agora, quando é sistemático, é do sistema como um todo. Eu uso também um pouco quando eu estou dando sala de aula presencial, eu falo o seguinte, olha só, tem 30 alunos, tá? Os 30 vêm pela mesma estrada para chegar na aula às 8 da manhã, vamos supor. Se uma só se atrasa, isso é risco específico da pessoa, foi uma pessoa que errou. Agora, se todos se atrasam, é que o sistema de trânsito está impactado, ou seja, aconteceu alguma coisa para todos. Então, o risco sistemático é quando afeta todo mundo. Então, todo mundo vai se atrasar quando teve um acidente e rompeu a rodovia. Agora, quando não é sistemático, é específico, ou seja, não sistemático, só uma vai se atrasar. Dormiu até tarde um aluno. Os outros 29 chegaram na hora na aula. Então, é risco específico, tá bom? Então, o que acontece diz o seguinte, esse risco sistemático, que é o todo, tu não consegue diversificar, porque quando vem uma notícia dessa, afeta o todo, não adianta quantas ações tu tem. O risco específico tu consegue diversificar. Vou te mostrar aqui um pouquinho na frente que é melhor o seguinte, olha só. Então, só reforçando, tá? A diversificação reduz o risco específico, mas não reduz o risco sistemático, porque eu posso ter 500 ações. As 500 vão ser afetadas pelo sistema como um todo. De novo, cai o governo do Brasil. Todas as ações do Brasil vão sofrer influência por conta disso, por mais que eu tenha diversificado. Agora, a diversificação reduz o risco específico de... Só uma notícia específica, vou mudar aqui. Vazamento de uma plataforma de petróleo da Petrobras. Só a Petrobras cai nesse dia. As demais ações não caem, então não é sistemático, é específico. E esse risco eu consigo reduzir com a diversificação. Vai ficar claro agora nesse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico aqui, ó. O que acontece, ó? Com um ativo só, eu estou no risco máximo lá. Aí eu começo, eu quero diversificar, compro 5 ativos. Olha como o risco está caindo, tá? Isso aqui é o risco. 10 ativos, caindo o risco. Só que chega uma hora que com 15, com 20, com 25, com 30, o risco continua sempre igual. Por quê? Porque é justamente aquilo que eu te expliquei. Olha como vai ficar claro agora. Olha só. A diversificação, eu consigo reduzir o risco não sistemático, ou seja, o risco específico de perdas com a Petrobras, eu consigo reduzir, porque, vazamento da plataforma de petróleo da Petrobras. Petrobras cai, mas as outras não vão cair, vão segurar minha carteira. Agora, o risco sistemático eu não consigo reduzir. Por quê? Porque esse afeta o todo. Mesmo que eu diversifique, eu vou ter sempre esse risco sistemático, porque não tem como ter risco zero, por mais diversificado que eu esteja. Então, olha só, se cair assim a tua prova, às vezes acontece de trazer assim, ó, esse gráfico aqui refere-se à diversificação. Às vezes cai, olha, esse gráfico refere-se ao quê? Diversificação. Ou às vezes ele pergunta, olha, pera aí que eu viajei aqui, ele pergunta assim, olha, tipo de risco que pode ser reduzido com a diversificação é o não sistemático, ou seja, é o risco específico. O risco específico eu consigo reduzir com a diversificação. O risco sistemático vai estar sempre lá, que é do sistema como um todo. De novo, é a rodovia parado. Como é que eu consigo reduzir meu risco de não me atrasar? Olha, todo mundo acorda cedo, mas o sistemático rompeu a rodovia, esse é o sistema, todo mundo vai ser afetado. Essa é a ideia básica, tá? Então, se a gente voltar aqui, ó, a gente consegue ver claramente isso aqui. Ó, a diversificação reduz o risco específico, ou seja, o não sistemático, mas não reduz o risco sistemático. O risco sistemático vai estar sempre lá, que é o do sistema de uma conjuntura econômica como um todo, tá bom? Essa é a ideia básica. Eu preciso viajar aqui, agora sim, tá? Então, de novo, esse gráficozinho é isso. O que cai? O específico, não sistemático. O sistemático nunca cai, tá? Então, olha só. Tipo de risco que pode ser reduzido com a diversificação de ativos. Vamos lembrar, o sistemático nunca reduz, porque ele afeta o todo. Qual que reduz? O específico, ou não sistemático, tá? Que é justamente a letra D. Automatizado não tem conjuntura. O de conjuntura seria o sistemático, tá? Aqui, ó, risco de conjuntura. Conjuntura econômica como um todo, o todo, visão todo, ou seja, sistemático, tá? Então, é bem tranquilo a gente ver o seguinte, que é assim, ó. Não sistemático, sim,
reduz. E o sistemático não... Ops, viajei aqui. Não reduz. Então, aquele negócio do português, não posso ter duas vezes o número não. Não tem como ter não, né? Então tem que ser não, tem que ir com sim, ok? Então isso já te leva uma manhãzinha para ir para tua prova aí de questão. Mas se tu entendeu, fica bastante tranquilo também, tá? Então, só vindo aqui a resposta correta para a gente confirmar. Aê, obrigado, sistema, me confirmou que é isso mesmo. O não sistemático, ou seja, não do sistema como um todo, o específico consigo reduzir com a diversificação. Tá bom? Ops! Ai, dei uma mais, começou o ratão. Então, era isso, rapaziada. Obrigado pela companhia. Então, vocês já sabem, risco sistemático não se reduz e o risco não sistemático se reduz com a diversificação, tá bom? Então, com a diversificação, que é comprar vários ativos, eu consigo reduzir o risco não sistemático ou específico daquele ativo, tá bom? Te espero na próxima aula. Beijo pra você. Tchau!